E o nosso texto de hoje está em Juízes novamente, Juízes capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Amém? Então vamos orar nesse momento. Senhor, agradecemos pela leitura da sua palavra e já agradecemos porque sabemos que o seu Santo Espírito já está falando em nossos corações. A sua palavra vai vir como um martelo que despedaça, Pai, o pecado, que despedaça a falta de conhecimento, Pai. A sua palavra vai vir como uma espada de dois gumes, Pai, cortando, Pai, tudo o que não é do seu agrado, Pai, fazendo com que a nossa vida, Pai, seja uma vida renovada, uma vida de sabedoria, Pai, uma vida bem vivida, conforme o Senhor planejou para nós, Pai. E agradecemos por tudo isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então, lemos aqui esse texto em Juízes capítulo 13. A gente tem falado de Juízes aí por essa semana, né? Por essas semanas, nesse mês aí, a gente tem falado bastante de Juízes. A gente já falou de Eude, a gente falou, né, semana passada de Jael, que foi uma mensagem que falou muito ao meu coração. E hoje nós vamos falar de um homem que a gente até tocou no nome dele na live passada, então por isso que hoje esse tema veio, né, para nós. Hoje nós vamos estar falando do homem chamado Sansão. Eu tenho certeza que você conhece. Às vezes você nunca leu a Bíblia, mas com certeza você já conhece a história de Sansão. Você já ouviu falar dele, aquele homem com aquela força descomunal. E nós vamos meditar nessa noite na vida dele, em tudo que poderia ter sido melhor na vida dele, né? As coisas que aconteceram no decorrer de sua vida, que ficam como lição para nós. Então a gente viu que os israelitas, eles estão novamente em servidão, porque novamente eles estavam fazendo algo que não era a vontade de Deus. Eles estavam praticando atos que eram maus perante o Senhor. E a gente já viu a servidão sobre Eglon, a servidão sobre Jabim, rei de Canaã, e agora são os filisteus. E os filisteus já estão há 40 anos oprimindo Israel. Os filisteus eram o povo conhecido, também como o povo do mar, e depois que eles foram derrotados, quando eles tentaram entrar no Egito, eles recuaram e se instalaram ali na região onde é a Palestina. E o que acontece? Eles ficaram ali, eles se tornaram arqui-inimigos de Israel. E a gente tem falado na live que Israel não dominava a metalurgia, né? Eu vou ser mais específico. Israel ele não dominava trabalhar com material de ferro, não trabalhava com ferro, somente cobre, né? Metais assim mais fracos. Os filisteus eles sabiam manejar o ferro. Então o que acontecia? As armas dos filisteus, as armaduras, eram muito mais poderosas do que as armas de Israel, porque o metal que Israel usava era muito inferior em força ao ferro. E os filisteus eles oprimiam o povo, eles eram muito fortes, né? Suas armas eram poderosas. E já estava ali 40 anos de servidão, até que chega o dia em que o anjo do Senhor aparece na família de um homem chamado Manoá. Esse homem era da tribo de Dan, né? E ele tinha uma mulher que era estéril.
e ele não tinha filhos, eles não tinham filhos. E ao contrário do que a gente pensa, lá na terra deles, lá na cultura deles, a pessoa não ter filhos era como se fosse uma maldição. Não é igual aqui no Brasil que você apenas lamenta, não tem filho, mas aquilo não vai implicar em nada na sua convivência social, ninguém vai te discriminar por isso. Mas em Israel, naquela época, era como se fosse uma maldição. E eles não tinham filhos até que chega um dia que aparece o anjo do Senhor. E é importante a gente frisar que o anjo do Senhor aqui está escrito em maiúsculo. Quando está escrito em maiúsculo, a gente sabe que é uma aparição, né, de Jesus no Antigo Testamento. Quando está minúsculo, é um anjo que o Senhor enviou. Mas quando está maiúsculo, é o próprio Jesus que vem, né, numa aparição teofânica no Antigo Testamento. E ele chega na casa de Manoá, ele encontra a esposa de Manoá e ele fala para ela que ela daria, né, luz a um menino, né, a um filho que iria libertar o povo. Então, foi tudo assim muito claro. Foi tudo muito objetivo na vida deles, né? Para Manoá e para sua esposa. Foi tudo muito claro, muito definido por Deus. Então, às vezes, a gente acha que Deus ele faz as coisas, né? Às vezes a gente está em dúvida, a gente está achando que Deus ele está operando, né, de uma forma que a gente não está entendendo. Ah, mas Deus não está me revelando nada. Tudo que foi feito para que você faça, né? Quer dizer, o seu propósito, ele já está estabelecido em seu coração. Basta você procurar saber as coisas o quê? Que te deixam irado, as coisas que você não suporta ver. Né? Se você fica muito irado quando você vê crianças de rua, provavelmente o seu propósito de vida é você cuidar dessas crianças, é você ter uma instituição. Se você não consegue ver os idosos lá no asilo, se aquilo corrói o seu coração, é porque você é uma pessoa levantada para estar cuidando deles. Então, o que deixa você irado, né, as coisas que te deixam irado, elas já estão apontando para o seu propósito. Mas com Sansão, né, você vê que foi tão claro, e foi uma coisa tão importante, que o próprio Jesus apareceu para entregar a mensagem de que ele iria nascer para libertar o povo. Ou seja, ele estava dizendo, ó, o tempo de servidão está acabando. Basta um menino nascer, basta um menino crescer e o tempo de servidão vai acabar. Ele vai libertar o povo. Então já tinha o quê? Um plano traçado. Então tudo que Deus faz, ele já faz um plano traçado. Ele não faz nada de improviso. O homem pode fazer coisas de improviso, né? O brasileiro, então, é mestre nisso, de fazer coisas em improviso. Mas o Senhor ele não faz nada de improviso. Tudo já está traçado. A Bíblia fala que ele já nos conhece antes da gente estar no ventre de nossa mãe. Ele já tem os nossos dias contados e escritos. Então, nada é o que? Por acaso. Por mais que as pessoas tentem falar que você surgiu por acaso, que uma explosão aconteceu, que deu origem ao universo e que aí deu origem à vida, é tudo muito vago. Né? Você dizer que uma explosão gerou vida é uma coisa muito vaga. E por mais que você acredite que uma explosão gerou vida, mas o que explodiu? O que causou a explosão? Então sempre fica aquela pergunta, né? Sempre fica faltando uma peça no quebra-cabeça, porque a gente sabe que foi Deus que criou tudo. Quando você entende que Deus é o Criador, que Deus já fez tudo com um plano, tudo com um propósito, você não fica mais em dúvida de nada, né? Você já tem a certeza da verdade. E assim foi a vida de Sansão. Mas tinha uma condição a ser seguida. Tinha uma condição a ser seguida. O menino deveria ser o quê? Nazireu. O que era Nazireu? Nazireu, né, o voto do nazireado era um voto que existia naquela época. Até o apóstolo Paulo, ele chegou a fazer durante um tempo. Você lê no livro de Atos, você vê, né, que durante um tempo ele está fazendo esse voto. O que significava? Significava que a pessoa era separada e consagrada a Deus. Você vê que o profeta Samuel, mais tarde,
ele também era nazireu. Né? Ele também foi fruto, né, de uma mulher estéril que Deus visitou e deu, né, Samuel para ela. Mas Sansão, ele deveria ser uma pessoa consagrada, uma pessoa separada para Deus. Né? Então, o voto do nazireu era o que significava? A pessoa tinha algumas ordenanças. O nazireu não poderia tomar bebida fermentada, nem nada feito de uva, nem mesmo comer uva, nem que ela fosse passa, nem a casca, nem a semente, nada. Não era para ter contato nenhum com uva. A pessoa não poderia tocar em cadáver, tanto de pessoa quanto de animal. Poderia ser um parente. O parente está agonizando nos braços do nazireu. Se o parente morresse, o nazireu tinha que largar, que ele não poderia tocar em cadáver. E outra coisa, o nazireu não poderia cortar o cabelo. Então, eu não estou falando que essas coisas são erradas, mas são as coisas que faziam parte do voto de nazireu. Era como se hoje você fosse servir nas Forças Armadas. Você não poderia usar uma barba assim, igual a que eu tenho. Por quê? Você sabe que o militar não usa barba. Então, se você quer ser militar, você tem que abrir mão o quê? Da barba. Então, era a mesma coisa. Para você ser um nazireu, você tinha que abrir mão de uva e bebida fermentada, de encostar em cadáver e de cortar o cabelo. Eram as coisas que faziam esse voto valer, né? Que faziam o voto valer. E essa era somente a única condição que tinha. O restante, Deus já tinha traçado um caminho de vitória para ele. Mas aí o que acontece? O menino ele já cresceu, ele nasce, né? Deram o nome a ele de Sansão, que significa pequeno sol. Né? E ele já nasce, e ele vai crescendo já sabendo do seu propósito. Você vê que o pai dele, né, no momento em que a mãe recebe a revelação, o pai dele me parece uma pessoa muito insegura, a ponto dele orar para o anjo vir novamente falar com ele. Porque a mulher explicou tudo direitinho a ele. Olha, ele falou que vai ser assim, assim, assim. E ele orou para que o anjo voltasse novamente, né, que Jesus, né, o anjo do Senhor, voltasse novamente para dar a ele os mínimos detalhes. E quando o anjo, mais tarde eles fazem uma oferta no holocausto, e o anjo sobe, né, por cima da chama, e eles caem com o rosto em terra. Aí ele começa a ficar com medo, ele fala, nós vamos morrer porque nós vimos o Senhor. Aí a mulher dele fala, mas para que ele vai nos matar? Se ele quisesse nos matar, ele não ia revelar tudo isso a nós. Ele não aceitaria a oferta, né? Deixa de ser inseguro. O que está acontecendo com você? E hoje em dia tem tanta gente insegura, tem tanta gente que quer, que Deus já traçou o caminho de vitória, Deus já te deu a promessa e a pessoa quer ficar toda hora recebendo a mesma promessa. A pessoa quer ficar toda hora ouvindo a mesma coisa, que parece que não está acreditando. Parece que Deus ele tem que falar todo dia que ele está ao seu lado, que senão você não acredita. Mas seja seguro. Se Deus já te deu a promessa, vá em frente, vá nessa sua força. Né? Isso ele falou para Gideão, vá nessa sua força. E ele falou para Josué, olha, o meu servo Moisés é morto, então se levanta e vá conduzir o meu povo. Né? Então que a gente siga em frente, que a gente não fique pensando duas vezes, que a gente não fique tentando tirar provas, assim como o próprio Gideão quis fazer provas se era Deus mesmo que estava levantando. Né? No próprio livro de Juízes fala isso. Então, Manoá tinha essa coisa, essa insegurança, né? Que a gente não seja assim. Aí nasce o menino, ele vai crescendo, ele vai sabendo do seu propósito, e aí a gente não tem ali a sua infância retratada. Quando já volta a mencionar Sansão, ele já está adulto. No capítulo 13, foi o que a gente leu o nascimento dele no capítulo 13. No capítulo 14, começa a vida dele adulta, né? Quando a Bíblia vem falar sobre ele. E a gente vê o quê? Que Sansão tinha problemas. Sansão, ele tinha o quê? Falta de caráter. Então, isso é o que pode levar qualquer ser humano à ruína. Né? O ser humano pode ter falta de dinheiro, pode ter falta de comida, né? Claro que a gente não quer que ninguém fique assim. Mas quando falta caráter, aí o caminho começa, né, a se desmoronar. E isso que estava acontecendo com Sansão. No capítulo 14, versículo 1,
Sansão vai a Tímina, que era uma cidade dos filisteus, e ele vê uma menina, vê uma mulher de lá, e ele vem para casa e fala para o seu pai e para sua mãe: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Era o costume, né, deles lá tomarem ela por esposa para o seu filho. Porém, seu pai e sua mãe, no versículo 2, porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Então o pai dele fala: olha, tem tanta mulher aqui no povo, você vai se misturar com aqueles incircuncisos, você vai querer uma mulher justamente de lá, tem tanta gente aqui. E ele fala, ele bate o pé, né? Parece aqueles filhos mimados, né? Ele bate o pé: não, eu quero aquela. Eu quero, imagina ele fazendo pirraça, batendo o pé, falando que queria aquela. Imagina aí, já imaginou? Aquele homem fazendo pirraça, que ele queria aquela mulher que era da terra dos filisteus. Então, você vê que a coisa já começa a ficar estranha, porque ele era um homem levantado que para libertar o povo da mão dos filisteus. Não era para ele estar se associando com os filisteus, mas era para combater os filisteus. E aí ele se apaixona por essa mulher e ele vai para a terra dessa mulher. E quando ele está na terra dessa mulher, ele vai com o pai e com a mãe. Mas se você começa a ler o texto no versículo 5, você vai ver que é uma ocasião que ele está nessa cidade de Tímina, mas ele está sozinho. E quando ele vai para as vinhas de Tímina, vem um leão bramando em sua direção. Aí eu pergunto para você, lá em 1 Tessalonicenses 5:22, 1 Tessalonicenses 5:22, se você quiser anotar aí, está escrito assim: fugir da aparência do mal. A gente falou isso aqui semana passada, que fugir da aparência do mal é você estar o quê? No seu território, que é o centro da vontade de Deus. A aparência do mal não é o seu território. Tudo que parece mal não é o seu território. O seu território é o centro da vontade de Deus. E o que acontece? Sansão, ele está em Tímina, e ele está em que lugar de Tímina? Nas vinhas. Se ele não pode comer uva, se ele não pode comer uva, se ele não pode tomar vinho, o que ele estava fazendo nas vinhas de Tímina? Então eu pergunto a você, o que ele estava fazendo lá se ele não podia ter contato com uva, que era parte do propósito dele? Não era pecado tomar vinho, Jesus tomava vinho, na ceia Jesus tomou vinho, Jesus comia uva, mas Jesus não era nazireu. Se Jesus fosse nazireu, ele também não faria. Sansão não podia porque ele tinha voto de nazireu. Era a mesma coisa, isso que Sansão estava fazendo é a mesma coisa você pegar uma pessoa que está com aquele diabetes, né, que está com diabetes avançado, a pessoa que toma insulina todo dia, e você pegar essa pessoa todo dia e levar essa pessoa naquelas lojas que tem doce, biscoito, de tudo quanto é marca. É a mesma coisa. Uma hora a pessoa não vai resistir, e vai cair. Por quê? Porque para essa pessoa, aquela loja é a aparência do mal. Aquilo ali pode causar a sua morte. Então, a aparência do mal, às vezes, para uma pessoa, aquilo é a aparência do mal, às vezes para outra não é. Para mim, aquela loja ali é uma benção. Eu vou ali, compro uma coisa para as minhas filhas, ou compro uma coisa para mim, mas a pessoa que está todo dia recebendo insulina não pode estar ali naquele meio, porque ela vai ficar tentada a comer doce e ela não pode. Então, Sansão, ele estava no lugar errado na hora errada. O que ele estava fazendo? Primeiro, na terra dos filisteus, querendo casar com uma mulher dos filisteus, e agora ele estava no meio da vinha vendo a plantação de uva. O que ele estava fazendo lá? Ele não estava fugindo da aparência do mal. Parecia o quê? Parecia que tudo que Deus falou para ele seguir na sua vida, o seu voto estava entrando aqui e saindo aqui. E o que acontece? O leão vem em sua direção e ele rasga o leão no meio. Ele segura a boca do leão e rasga o leão no meio. E acontece que passa alguns dias
e ele encontra o corpo desse leão, ele vai novamente olhar o corpo desse leão, e no corpo do leão está se formando mel. As abelhas estão ali com uma colmeia no corpo do leão. E ele tem o voto de Nazireu, que ele não pode ter contato com uva, e ele não pode tocar em cadáver. O que ele faz? Ele vai lá no cadáver do leão e pega do mel, e a Bíblia fala que ele leva para o pai e para a mãe, e ele não diz de onde tirou, porque ele estava errado. Ele não era para tocar no cadáver do leão. Então você vê que ele está brincando. A falta de caráter dele está fazendo ele brincar, né, com coisas perigosas que não era para ele estar fazendo. Ele estava indo contra a vontade de Deus. E ele agora ele está entrando o quê? Ele está entrando num processo de queda. Ele está entrando numa... É como um avião que perde o controle e começa a cair. Ele tá nesse sentido. Ele está começando a se perder e não está dando conta. Ele está achando que aquilo é normal. Hoje pode, né? Hoje está tranquilo, mas ele já está começando a cair e não está o quê? Percebendo. Ele era o quê? Um cabra cego. Ele era um cabra cego. Ele não estava enxergando tudo que estava acontecendo com ele. E o que acontece? Ele vai se casar com essa mulher e ele promove o quê? Um banquete. Capítulo 14, versículo 10. Ele promove um banquete. Um homem que não pode beber bebida fermentada vai proporcionar um banquete de casamento. E imagina o que vai ter nesse banquete. Imagina o seguinte, os filisteus bebiam não só vinho, os filisteus também sabiam fazer cerveja. Eles também bebiam cerveja. Então, o que Sansão estava fazendo lá no meio se ele não poderia tomar nada fermentado e nada de uva? Ele estava no lugar errado novamente, no lugar errado na hora errada. E ele faz o banquete, e dentro daquele banquete ele toma uma atitude drástica, uma atitude boba de fazer, né, um enigma. E ele faz um enigma e as pessoas não estão conseguindo adivinhar, né? Como se fosse uma charada. As pessoas não estão conseguindo adivinhar a resposta. E no 7º dia de festa eles vão na mulher dele e falam, olha, você vai ter que falar pra gente qual é o enigma. Pergunta a ele, porque tá valendo 30 peças de roupa. Aí eu falo para você, Sansão nem tinha essas 30 peças de roupa. Ele estava apostando uma coisa que ele não tinha. Então você vê que a vida dele está indo em sucessões de erro, um atrás do outro, e ele não está percebendo. E isso é perigoso. A gente tem que estar ligado na nossa vida se a gente está na vontade de Deus ou se a gente está começando, né, a errar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí se acostuma e continua. Quando a gente vê, já é um caminho que é sem volta, né? Um caminho sempre tem, vamos falar, não é um caminho sem volta porque tem volta, mas é um caminho que a volta é muito mais difícil, vamos falar assim, né? Então ele faz esse enigma e o pessoal vai lá, constrange a mulher dele, ameaça a mulher dele. E ela conta, ela pressiona ele, ele fala a resposta e o povo dá, né, a resposta. O que acontece? Aí começa a ter um monte de desastre, porque Sansão ele fica irado que o pessoal adivinhou o enigma. Ele não tinha as 30 roupas que ele tinha apostado. Ele vai na cidade de Asquelon, mata 30 homens, tira as roupas de festa daqueles 30 homens e paga aos filisteus. E aí ele fica com raiva, ele fica com tanta raiva, porque depois disso ele foi embora para casa, né? Ele fez biquinho e foi embora para casa. Né? Ele achou que tudo deveria, né, finalizar bem para ele, mas ele fez biquinho, teve esse problema durante a festa, ele fez biquinho e foi embora, deixou a esposa dele lá, foi embora. O que o pai dela fez? Deu ela por esposa para outro. Aí passa um tempo, ele fala assim, vou lá visitar minha esposa. Quando chega lá, ela está casada com outro. E o sogro oferece até a irmã, mas ele fica com tanta raiva, você vê que aí as sucessões de erro, né? Um atrás do outro. Ele fica com tanta raiva que ele caça 300 raposas, não sei como ele fez isso, mas ele caça 300 raposas, amarra as caudas delas de duas em duas, quer dizer, 150 pares. No meio ele coloca uma tocha acesa e solta as raposas no meio da plantação dos filisteus.
Então agora os filisteus perdem toda a sua plantação. E aí, quando eles ficam sabendo que foi Sansão que fez aquilo, eles vão na casa dessa mulher com quem Sansão queria casar, né? Essa mulher que deu esse problema todo, e matam a família inteira. E aí Sansão fica sabendo que mataram a família inteira e volta lá e mata todo mundo que matou a família. Então você vê quanto transtorno está sendo causado porque Sansão ele está o que infiltrado ali nos filisteus. Ele está sentado, vamos falar, ele está na roda dos escarnecedores. Ele está num lugar que não era para ele estar. Ele era para estar o que? Combatendo. Era para ele estar levantando um exército e ele indo à frente, combatendo os filisteus, para destruir os filisteus, para libertar o povo. Mas ele estava lá se associando e começando a fazer um monte de besteira, uma atrás da outra. Então o que acontece? Chega um momento em que Sansão, que era para ser o libertador do povo, agora ele estava trazendo problema para sua nação, porque os filisteus agora vão cercar Judá. E quando eles cercam Judá, os homens de Judá perguntam: o que está acontecendo? Por que vocês estão vindo para lutar, para cercar a nossa cidade? O que está acontecendo? Ah, nós queremos Sansão. Agora a gente quer acabar com ele igual ele fez com os nossos. E aí 3.000 homens de Judá vão aonde Sansão estava escondido e conversam com ele. Falam: Sansão, olha só, você está trazendo um grande transtorno. O povo está oprimido, o pessoal está cercando a nossa cidade por causa de você. E eles querem que a gente entregue você. Eles querem que a gente te entregue. E Sansão fala assim: olha, faz o seguinte, vocês me amarram, só me prometam que vocês mesmos não vão me matar. Eles prometeram que eles mesmos não iriam tocar, né, não iriam tocar na sua vida. E Sansão vai amarrado, desde que os homens de Judá o levem amarrado. E quando ele chega diante dos filisteus, os filisteus começam o quê? A comemorar. Com certeza pensaram, olha, eles sabem o segredo de Sansão e conseguiram subjugar Sansão, amarrar Sansão. Né? E eles começam a comemorar, achando que Sansão agora estava na mão deles. O que acontece? Sansão, a Bíblia fala que ele arrebenta aquelas cordas como se fossem fios queimados, ou como fosse linha queimada. Ele passa a mão num osso de jumento, né, a queixada do jumento, a parte do queixo, e ele vai para cima dos filisteus com aquele osso, e ele mata 1.000 homens com aquele osso. Ele mata 1.000 homens. Eu imagino a pancada, cada pancada que ele dava deveria ser uma morte. Deveria ser traumatismo craniano em todo mundo. E quando ele acaba de matar aqueles 1.000 homens, ele joga o osso fora. Ele agora faz a sua primeira oração. É a primeira vez que você vê Sansão orando. A vida dele já está avançada, ele já fez um monte de besteira no caminho. Agora ele resolve orar porque ele está com muita sede. E ele fala assim: Deus, eu vou morrer aqui de sede. Depois de matar 1.000 homens, eu vou morrer de sede e vou cair na mão deles. Vou ficar aqui fraco para eles virem me capturar. E Deus faz com que saia água da rocha para ele. Aí eu te pergunto, ele estava merecendo? Aos nossos olhos a gente vai falar que não estava merecendo, porque ele já tinha quebrado o voto de não beber bebida fermentada, de ter contato com uvas. Ele já tinha tocado em cadáver. Só faltava agora ele cortar o cabelo para ele extinguir de vez, o voto que ele tinha com Deus. E ele agora está ali, ele bebe a água, ele se revigora. E aí você pensa assim: agora Sansão ele vai tomar jeito, porque Deus deu força a ele, e ele matou aqueles 1.000 homens e Deus deu água a ele. Você imagina o povo no deserto na época de Moisés, que o povo reclamava de tudo. O povo tinha... Você imagina, eram cerca de 2 milhões de pessoas andando no deserto. Durante o dia, uma nuvem ficava acompanhando o povo do calor escaldante do sol. E à noite ficava uma coluna de fogo acesa para aquecer o povo, porque a temperatura no deserto à noite vai abaixo de 0. Então eles viam a manifestação de Deus 24 horas por dia. Eles viam a manifestação de Deus 24 horas por dia e viviam reclamando das coisas. E Sansão estava assim. Ele viu a manifestação de Deus, ele reclamou e Deus ainda foi
né, e deu água a ele. Deus fez com que ele se revigorasse. E você acha o quê? Que Sansão foi reunir o povo para combater os filisteus? Não. Ele foi para Gaza. E ele foi para Gaza e ele entrou e teve relação com uma prostituta de Gaza. Então, você vê que o homem, ele está perdendo ali o caráter e ele não está vendo. Ele é o quê? Como eu falei, ele é um cabra cego. Os olhos deles estão fazendo com que ele peque. Né? A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre os olhos fazerem a gente pecar. Sansão tinha essa fraqueza. Os olhos dele, ele olhava e ele queria. Ele viu a mulher dos filisteus, ele queria se casar com ela. Ele foi para Tímina, ele foi lá admirar as uvas de Tímina, porque os seus olhos o faziam pecar. E ele não estava percebendo que cada vez ele estava indo, né, mais fundo para o buraco. Cada vez estava mais difícil que ele retornar. Né? Então ele agora vai para Gaza. E o povo, quando fica sabendo que ele está lá, eles cercam a cidade e falam assim, vamos pegar Sansão no amanhecer. E o que acontece? Mais uma vez, Deus dá um livramento a ele, Deus concede força a ele, ele arranca o portão da cidade, ele levanta à meia-noite, ele arranca o portão da cidade de Gaza, né, que tinha mais ou menos aí 3 toneladas, e ele leva esse portão de 3 toneladas para cima do monte que olha para Hermon, né? Isso está no capítulo 16 de Juízes, versículo 3. Isso aí dá mais ou menos 60 quilômetros de distância. Né? Então imagina o trabalho que os filisteus tiveram de buscar esse portão de volta. Os 60 quilômetros, um portão de 3 toneladas. E Deus, mais uma vez, deu o livramento a Sansão. E Sansão estava o quê? Brincando. Então é muito complicado quando a pessoa começa a brincar o quê? Com as coisas que Deus deu a ela. Né? Que a gente zele, que a gente continue zelando por tudo que Deus nos deu. Pelos dons que Ele nos deu, né? Pela capacitação que Ele nos deu, se Ele nos colocou em algum ministério, se Ele nos colocou, né, para fazer algo. Que a gente venha valorizar isso a cada dia. Sansão não estava valorizando. E agora, mais uma vez, ele se apaixona por uma mulher que morava no vale de Sorek. E o nome dessa mulher é Dalila. Então você já conhece a história. Ele começa a ter, né, um relacionamento com essa mulher. Ele diz que ama, que ela fala isso. Você diz que me ama e fica me enganando. Por quê? Porque Dalila chegou para ele. Dalila era uma mulher que tinha, né, um certo prestígio, porque você vê que os príncipes dos filisteus foram até ela e prometeram muito dinheiro. Olha, Sansão agora é seu namorado, vamos falar assim, Sansão é seu namorado e a gente quer saber a força dele, o segredo da força dele. Então arranca essa informação dele que a gente vai te dar muito dinheiro. E ela começou, e você vê o seguinte, quando ela vai falar com Sansão, ela não tenta esconder a sua real intenção. Olha só o que ela fala para ele, em Juízes 16, versículo 6, ela fala assim, disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Então, é como se fosse uma mulher que hoje fosse casar com um homem rico e ela falasse assim, olha, eu estou casando com você só para te dar o golpe do baú, tá bom? Você concorda? É como se fosse isso, ela estava deixando bem claro para ele qual era a intenção dela. Era que ele fosse amarrado e ele fosse subjugado. Ela queria que ele perdesse a força. Ela não escondeu, mas ele estava tão cego, né? Os olhos carnais dele estavam tirando a sua visão espiritual. Né? Os desejos que ele tinha nos seus olhos carnais estavam tirando a sua visão espiritual. E ele continuou ali numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Ela já está deixando claro para ele que a intenção dela é a pior com ele. Mas ele continua ali e falando até que amava e tudo. Né? Ele vamos dizer, estava um bobo apaixonado. Você vê que ele fala para ela, olha, você primeiro, você faz o seguinte,
me amarra com 7 tendões frescos. E ela vai e amarra ele com os tendões frescos e grita: os filisteus estão vindo te pegar. Ele levanta e rebenta tudo. Né? Aí ela fala: mas você está me enganando, você está zombando de mim, né? Com aquele jeitinho meigo, foi falando. Aí ele brincou novamente. Isso era um homem que estava o quê? Fora da vontade de Deus. Era um homem que não estava fugindo da aparência do mal. Ele fala: me amarre com cordas novas que eu perco minhas forças. E ela amarrou ele com cordas novas e falou assim: Sansão, os filisteus estão vindo te pegar. E no versículo 12 fala assim: ele as rebentou de seus braços como um fio, como se fosse uma linha de costura. Aí disse Dalila a Sansão, no versículo 13: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora como poderias ser amarrado. Né? Ela está todo dia, né, enchendo a paciência dele com aquilo. E ele fala: olha, faz 7 tranças no meu cabelo. Faz 7 tranças no meu cabelo que eu perco minha força. Então você vê que ele está começando a se aproximar de dizer o seu segredo para ela. E ele não está percebendo isso. Então, quando o homem ele começa a sair da vontade de Deus, ele vai ficando cada vez mais cego. Cada vez mais cego. A ponto dele já está assim, é igual aquela brincadeira quando a criança, você escondia uma coisa e a criança tinha que procurar, você falava: tá frio, tá quente. Já estava, podemos dizer, tá pelando. Já não está nem mais quente, já está pelando. E ele estava ali ainda o quê? Brincando. Ainda dava tempo dele voltar, né, e fazer o que Deus queria que ele fizesse. Mas ele estava ali o quê? Brincando com a verdade. E isso é muito perigoso. E quando ele chega, né, eu vou ler aqui o versículo 16 para você ver o que acontece no final disso tudo. Né, ele falou para fazer 7 tranças e não funcionou novamente. Olha só, preste atenção nessa leitura. Capítulo 16 de Juízes, versículo 15 até o 21, que eu vou ler aqui. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Versículo 16: importunando-a ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro para pagar a Dalila. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, ou seja, a maltratá-lo, e retirou-se dele a sua força. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, versículo 21, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Então você vê que esse trecho é um trecho assim muito triste da história de Sansão. O ponto que ele chegou, né, a Bíblia fala que ele estava com uma impaciência de matar. Ele não era um homem paciente. Você vê que
Não, na festa lá do seu casamento, ele já tinha mostrado que ele não era um homem que exercia paciência. E Dalila falou tanto que ele resolveu abrir mão o quê? Do seu segredo. E quando ele fala, dessa vez ele falou de uma forma diferente. E ela sentiu que agora ele estava falando a verdade. Ela chamou os príncipes, olha, dessa vez vai funcionar, pode vir. E eles já foram para a casa dela, levando o dinheiro, né, do suborno para pagar a ela. E ela fez com que Sansão dormisse nos seus joelhos e chamou um homem para raspar o quê? As 7 tranças dele. E você vê que é curioso o que Sansão falou no versículo 17, no finalzinho. E ele fala assim, que ele é nazireu, e se ele fosse, né, se o seu cabelo fosse raspado, ele perderia, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então Sansão sabia que ele não era qualquer outro homem. Né? Às vezes a gente brinca, né? Porque às vezes o adolescente, a pessoa pede uma coisa para a mãe, mas fulano vai, todo mundo vai e eu não. Aí a mãe fala assim, mas você não é todo mundo. Né? Às vezes a gente brinca, a gente ri disso, mas isso é verdade. Né? Sansão sabia que ele não era todo mundo. Você que está assistindo essa live, você não é todo mundo. Porque todo mundo aí fora está falando um monte de coisa. Não importa o que está falando, o que todo mundo está falando, você não é todo mundo. E Sansão sabia que ele não era, né, como qualquer outro homem, ele não era todo mundo. Mas ele sabia que se raspasse o seu cabelo, ele seria como todo mundo. Então que a gente, essa noite, não deixe, né, que a nossa vida se torne, né, como a vida de todo mundo, mas que seja uma vida separada, uma vida abençoada, uma vida que faz de quem faz a vontade de Deus. E você vê o versículo 20, é uma tragédia, porque Sansão ele levanta e fala assim, eu vou me salvar mais uma vez. Mas o final do versículo, para mim, é um dos pedaços mais tristes do Antigo Testamento, porque fala assim, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então o Senhor falou assim, você não quer, então estou me retirando de você. Pelo seu livre-arbítrio, eu estou me retirando. E Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então isso é muito triste. Foi a mesma coisa com Saul. Mas Sansão ele não sabia que Deus tinha se retirado dele. E ele agora perde a sua visão, perde os seus olhos. Os filisteus eles vêm vazar os seus olhos. E eu me lembro, quando eu vejo esse versículo, eu me lembro de Jesus falando lá em Mateus 5:29. Quando Jesus fala assim, se o seu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você ser salvo, faltando o olho, do que você inteiro ser jogado no inferno. Jesus falou isso. E agora eu vejo isso acontecendo na vida de Sansão, mesmo que fosse contra a vontade dele. Acontece uma coisa com Sansão que foi uma coisa ruim para ele. Para a sua vida material foi ruim ele perder a sua visão. Mas foi um momento em que a sua vida espiritual começou a ser renovada, porque ele pecava pelos olhos e agora ele estava sem os olhos. Ele agora era um escravo rodando um moinho dentro do cárcere, preso com 2 cadeias de bronze. Então, ele perdeu aquele caminho que o pecado tinha para entrar na sua vida. Que as paixões, as tentações tinham para entrar na sua vida. Aquele caminho agora foi fechado. Então agora Sansão, no versículo 22, a Bíblia frisa que o cabelo de Sansão começa a crescer novamente. Então, eu quero dizer que ele agora está sendo humilhado, ele está fazendo trabalhos forçados, mas chega um momento em que o seu cabelo está crescendo de novo. E ele está tendo o quê? Agora ele está tendo chance de recuperar a sua comunhão com Deus. Então, é triste quando a pessoa chega a esse ponto. Ele precisou estar cego e preso para ele poder ter a comunhão dele restabelecida com Deus. Então, eu quero dizer para você, se você hoje não está tendo comunhão com Deus, aproveite, a sua liberdade, aproveite a sua saúde, aproveite a sua vida e volte a ter comunhão com Deus e faça o melhor. Não espere estar num estado difícil como estava Sansão. E nesse momento, ele começa a renovar,
né, o seu pacto com Deus. Ele agora não está, ele está preso, ele agora não está tendo contato com uva, ele não está tendo contato com o cadáver, e o seu cabelo está crescendo novamente. E chega o fim da sua história, quando os filisteus vão fazer uma festa para Dagon, e eles falam, traz Sansão aí para servir de palhaço para a gente ficar rindo da cara dele aqui na festa. E a Bíblia fala que naquela festa, só né, naquele lugar da festa, só lá em cima, no pátio, deveria ter uns 3.000 homens e mulheres. Todo mundo ali para rir da cara de Sansão. E Sansão, ele ora, é a segunda vez que aparece ele orando. Ele fala, Senhor, me dê força só mais essa vez. Né? Eu quero consertar tudo que eu fiz de errado. Me dá força só agora para que eu me vingue pelo menos por um dos meus olhos. E ele puxa as colunas do templo, né? Ele pediu o menino que estava o guiando para colocar ele perto das colunas, e ele derruba aquele templo, e ele mata todos os filisteus que estavam ali, e ele morre junto, e a Bíblia fala que ele matou mais na sua morte do que durante toda a sua vida. Então, Sansão chega ao fim da sua história, ele restabeleceu sua comunhão com Deus, tanto que em Hebreus ele aparece como um herói da fé. Mas foi um homem que não precisava ter terminado ali, não precisava ter passado tudo que ele passou. Era um homem que poderia ter vivido uma vida de vitória. E eu quero que você, que a gente viva uma vida de vitória, que a gente não venha descer ladeiras para poder ter a comunhão com Deus restabelecida, mas que a gente venha estar firme no nosso propósito. Amém? Que a gente venha estar firme com o nosso coração voltado para a vontade de Deus. Sansão poderia ter tido uma vida muito melhor, né? Mas ele acabou se perdendo no caminho, voltou no final, mas acabou, né, morrendo cedo demais. Ele poderia ter livrado Israel de vez dos filisteus, mas não aconteceu isso. Então, que o Senhor abençoe a nossa vida nessa noite, que a gente guarde esse exemplo de Sansão, para que a gente venha a estar atento, né, às coisas que vêm sobre nós, para tentar nos tirar do caminho do Senhor, para tentar nos desviar do caminho do Senhor, para que a gente esteja firme no nosso propósito. Amém? Então essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite.